الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sobre a generosidade e
liberalidade do Messias prometido alayhi salam, apresentarei alguns episódios. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sabir Fani escreve que a generosidade do Messias prometido era como um oceano sem limites, e sua mão era como uma nuvem que derrama pérolas. Ele distribuía 100 dádivas continuamente, saciando as necessidades das pessoas. E no mês do Ramadã isso aumentava. E de formas ocultas, ele continuava ajudando os necessitados. Nunca hesitava a dar a outras pessoas, até mesmo os bens mais valiosos. Essa característica esteve presente em todas as fases da sua vida. Antes de sua missão divina, essa qualidade já se manifestava. Assim, minha Abdul Ghaffar Kashmiri Sahib, ao mencionar a benevolência e generosidade e os favores, ele disse, mencionando isso, ele disse que quando se casou, o Messias prometido, alayhi salam, deu 2 joias valiosas para ajudá-lo. Isso era antes de ele ser profeta, quando ele levava uma vida simples e reservada. Hazrat Sheikh Sahib escreve que este não é um caso isolado, há muitos acontecimentos semelhantes. Nunca houve uma ocasião em que alguém lhe pedisse algo e ele deixasse de dar, nem em que percebesse a necessidade de alguém e não o ajudasse, mesmo sem que essa pessoa lhe fizesse um pedido. Ele era verdadeiramente um generoso, filho de generoso. A mãe de Bashir Sahib Bhatti relata que certa vez, por ocasião do casamento do segundo califa, Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Sahib, uma mulher da comunidade dos músicos tradicionais, chegou à casa do Messias prometido com um tambor e começou a tocá-lo, esperando receber alguma recompensa, pois esse era o costume em ocasiões de casamento. Quando o Messias prometido ouviu o som do tambor, imediatamente voltou sua atenção para ela e disse: "Diga a ela que pare de tocar esse tambor, façam-no parar e deem a ela o que está pedindo." Assim deram-lhe 4 ou 5 rupias. Depois disso ela disse: "A época é de frio e eu sinto frio." Então o Messias prometido também providenciou que lhe dessem um edredom, mas fez com que o toque do tambor fosse interrompido. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que, antes de tudo, deve-se ter em mente que o Messias prometido não tinha qualquer interesse por roupas especiais ou luxuosas. Nos últimos dias da sua vida, últimos anos, ele costumava receber muitas roupas simples e já confeccionadas como presentes, especialmente casacos, calças e camisas. Em particular, Sheikh Rahmatullah Sahib Lahori trazia essas roupas nas festas do Islã, festa do Eid. E eram essas que o Messias prometido normalmente usava. E além disso, o Messias prometido também arrumava, preparava algumas peças, mandava confeccionar. O turbante, porém, geralmente era comprado por ele mesmo. Assim como as roupas eram feitas, também eram distribuídas, porque havia pessoas que pediam como presente, como bênção. Em certas ocasiões, a situação chegava ao ponto de que, assim que alguém presenteava uma roupa, como ele presenteava como tabarruk para alguém, precisava vestir imediatamente outra, que acabava de ser confeccionada. Havia também pessoas mais engenhosas que enviavam uma roupa junto com o pedido, dizendo que peço que concedam a bênção na roupa que o senhor acabou de tirar.
Hazrat Mufti Muhammad Sahib escreveu que o Messias Prometido lhe disse: eu tinha uma pequena bolsa de couro para carregar um pequeno exemplar do Alcorão. A caligrafia era muito nítida, eu gostava muito. Porém, uma pessoa pediu, então eu dei logo e eu não queria que a solicitação seja recusada. Hazrat Sheikh Qureshi Muhammad Sahib, que era carteiro dos Correios de Qadian, relata: certa vez fui à presença do Messias Prometido levando diversos vales postais para serem distribuídos. Depois de lhe entregar os valores correspondentes, continuei fazendo as demais entregas pela cidade. Quando por volta das 4 horas eu voltei para os Correios e eu prestei as contas para o gerente, e eu vi que por engano eu distribuí 6 rupias a mais para alguma pessoa. Fiquei muito preocupado, porque a quantia destinada ao Messias Prometido era maior entre todos. Então o chefe dos Correios, chamado Aladita, que era um não-Ahmadi bastante preconceituoso, ele disse para mim: é melhor você ir para Mirza Sahib e perguntar. Eu não queria incomodar o Messias Prometido. Mas diante da insistência do meu chefe, fui até sua presença e disse: hoje, por engano, paguei 6 rupias a mais em algum lugar. O Messias Prometido respondeu: meu filho, eu nem sei quanto dinheiro recebi. Além disso, já gastei parte dessa quantia, distribuindo às pessoas. Mas tudo bem, você é um homem pobre, eu lhe darei esse valor. Porém, daqui para frente, trabalhe com mais cuidado, porque você é um homem de poucos recursos. Esse episódio demonstra o caráter mais alto e generosidade e cuidado dos pobres que o Messias Prometido carregava, que tinha pelas pessoas. Hazrat Mir Mahdi Hussain Sahib relata que certa vez Maulvi Muhammad Hassan Sahib me pediu um exemplar de um livro do Messias Prometido, Chashma-i Masihi. Eu respondi: o Messias Prometido orientou que um determinado número de exemplares permanecessem no escritório, pois às vezes o governo solicita cópias das obras que foram publicadas. Por isso, não há nenhum exemplar disponível para lhe entregar. No entanto, se o senhor obter permissão do Messias Prometido, poderá recebê-lo. Então, Moisés escreveu ao Messias Prometido e disse que restam apenas 20 exemplares de livro no escritório e eu precisava um exemplar. Se não houver inconveniente, peço que me seja concedido. O Messias Prometido, alayhi-salam, respondeu: pode receber um exemplar. E escreveu essa autorização na própria carta, assinando-a. Nesse episódio percebe-se também a sinceridade dos companheiros que informaram claramente quantos exemplares ainda restavam e explicaram a necessidade do pedido, embora o escritório tivesse orientado que eles fossem preservados. Ao mesmo tempo, fica evidente a generosidade do Messias Prometido, embora aqueles exemplares estivessem reservados para uma possível necessidade futura. Ele não recusou o pedido de quem lhe solicitou. Hazrat Aqdas Messias Prometido alayhi-salam recebia de vez em quando a visita de Pandit Mohanlal, que era um jovem inteligente na época. Ele levava cartas de Pandit Lekram, que era um grande inimigo do Messias Prometido. Como a família de Pandit Mohanlal mantinha uma antiga relação com a família do Messias Prometido, sempre que ele ia visitá-lo, o Messias Prometido nunca o deixava voltar de mãos vazias. Sempre lhe oferecia algum presente, como frutas ou açúcar, que na época eram de excelente qualidade e considerado um presente valioso. Hazrat Sheikh Sahib escreve: eu também mantinha relações de amizade com a família de Pandit Mohanlal, desde o tempo do seu pai. Sempre que ele lembrava aqueles dias comigo, dizia: o Messias Prometido sempre me tratava com muita bondade, recebia-me sorrindo e jamais me deixava partir de mãos vazias. Certa vez, o Messias Prometido me deu algumas maçãs de excelente qualidade. Levei-as comigo
Pandit Lekram já tinha o costume de, quando eu voltava, perguntar: o que você trouxe? Quando eu respondi: trouxe maçãs, ele olhou para elas com desejo e disse: venha, venha, deixa-me comer também. Então eu lhe disse, brincando: você não deveria comer algo vindo da casa de um inimigo seu. Você vive falando contra o Messias prometido e é um grande opositor dele. Então por que está pedindo algo de casa dele? Ao ouvir isso, ele imediatamente tomou uma maçã da minha mão e começou a comê-la. Em resumo, Pandit Mohanlal dizia que sempre encontrou no Messias prometido apenas amor, bondade, nobreza de caráter. Hazrat Munshi Ahmad Sahib relata que o Messias prometido, alayhi salam, tinha almíscar. Certa vez eu mencionei que precisava de um pouco de almíscar. O Messias prometido colocou a caixinha à frente, na minha frente, e disse: pega o quanto quiser. Tirei apenas um pouco. Sorrindo, ele disse: isso não é praticamente nada. Em seguida, ele mesmo me deu cerca de 1,5 tola de almíscar, que era produto muito valioso e continua sendo até hoje, sendo utilizado inclusive em medicamentos. Porém, para o Messias prometido, o valor material das coisas não era importante. O que realmente era importante, o que realmente demonstrava, era a grandeza do seu caráter e sua extraordinária generosidade. A sua demonstração de compaixão aos seus amigos. Hazrat Hakim Mufti Fazlur Rahman Sahib disse: quando minha esposa deu à luz a meu filho, e no 7º dia após o parto, perto do horário do Maghrib, começaram a aparecer sinais de convulsões. Naqueles dias, essa doença estava se espalhando, por isso todos ficaram muito preocupados. Depois da oração do Maghrib, corri até a presença do Messias prometido e lhe expliquei a situação. Ele disse: isso é um sinal de uma doença muito perigosa. Dê imediatamente a ela Deshrati de Hinga, a cefétida, e dentro da hora volte para me informar. Depois da oração de Isha, voltei e relatei que a doença tinha piorado, em vez de melhorar. Então ele disse: dê a ela Deshrati de quinino e volta para me informar dentro de 1 hora, e não pense que eu estarei dormindo. Pode me chamar sem recitação, sem cerimônia, pela escada. 1 hora depois voltei novamente e disse que não havia nenhuma melhora. Então ele orientou: dê a ela Deshrati de almíscar. Eu respondi: onde vou conseguir almíscar essa hora? O Messias prometido trouxe um punhado de almíscar e disse: aqui deve haver Deshrati. Eu disse: isso é muito mais do que Deshrati. Ele respondeu: eu levo tudo, depois vai ser útil. Levei almíscar e depois dei Deshrati de almíscar para paciente. E depois voltei para o Messias prometido e disse que piorou. Então o Messias prometido disse que dê 10 tolas de óleo de rícino. Então ele continuou mandando os medicamentos conforme necessidade. E depois, quando deu isso, ela vomitou e ficou torto o seu pescoço e os olhos fecharam e ela não conseguia comunicar. Então corri novamente para o Messias prometido e disse: ele abriu a porta e perguntou o que aconteceu. Eu respondi: agora a situação ficou muito grave. Ela está com dificuldades para respirar. O pescoço está rígido e espasmos aumentaram. Perdeu a visão e não consegue falar. Então Messias prometido disse: já utilizamos todos os recursos que este mundo oferece. Agora resta apenas uma arma. E essa arma é a oração. Vá para casa. Eu não levantarei a cabeça da oração até que ela recupere a saúde. Que benevolência! Ao ouvir essas palavras, voltei para casa e disse à minha esposa: agora você não precisa preocupar. Agora o responsável, ele mesmo assumiu a responsabilidade. Ele disse que eram 2 horas da manhã, eu voltei para casa, deixei a minha esposa naquela situação, fui no outro quarto e dormi. Porque o Messias prometido disse que eu irei fazer a oração. Então ele disse que agora não posso fazer nada. Ele disse que da manhã eu acordei pelo barulho de alguns utensílios.
E quando vi que a minha esposa estava arrumando a louça, eu perguntei como está. Ela disse que você estava dormindo. Cerca de 2 horas depois, Allah concedeu com sua graça a cura sobre mim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nesse episódio percebe-se o mais elevado padrão de compaixão pelos amigos do Messias Prometido. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib escreve que em Qadian havia uma pessoa, Nehal Singh, um homem bastante tolo. Na juventude, ele havia servido no exército e recebia uma pensão. Sua casa ficava parede com residência de Khan Bahadur Mirza Sultan Ahmad Sahib. Ele era um dos maiores opositores da comunidade. Por iniciativa dele, foi aberto um grave processo criminal contra o Hazrat Hakim ul-Ummah, primeiro califa, e outros amigos da comunidade, outros Ahmadis. Ele sempre reunia com outras pessoas para incomodar e perseguir os Ahmadis e xingar os Ahmadis. Foi justamente durante esse período, quando tinha feito esses processos, foi preciso para o sobrinho dele, Santassim, precisou de almíscar. E era muito caro e não achava lugar nenhum. Nessa situação, ele foi até a casa do Messias Prometido, esse inimigo, e pediu almíscar. O Messias Prometido rapidamente atendeu a porta e foi dentro de casa e levou e falou para ele que espere que eu vou trazer agora. Então ele trouxe uma boa quantidade de almíscar para ele. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib escreve que quando a peste bubônica se espalhou neste país, o Messias Prometido, sob orientação da revelação divina, começou a preparar um medicamento. E ele chamou esse remédio Triyak Ilahi. E não tinha uma receita fixa. E como ele iria recebendo revelações, ele iria preparando esse remédio. Não tinha uma receita tradicional. E não cuidava os pesos, medidas também. Sempre deixava tudo conforme a revelação divina. Nesses medicamentos foram incluídas joias no valor de milhares e muitos outros remédios preciosos. Quando ficou pronto, o Messias Prometido, alayhi salam, distribuiu com grande generosidade e não cobrou absolutamente nada de ninguém, nem mesmo um grão. Além disso, ele também enviava o medicamento a quem solicitava de fora com o próprio frete. Ele mesmo pagava os fretes. Dr. Sadiq Sahib relata que uma vez alguém pediu 2 ou 3 machas de triac, como se os prometidos enviou uma quantidade muito maior e devidamente embalada. O próprio Hazrat Sheikh Sahib escreve que eu também pedi e ele me deu grande quantidade. Esse não era apenas o seu comportamento em relação ao remédio, mas sim seu modo de agir com todos os medicamentos. Às vezes ele entregava garrafas inteiras. E às vezes até mesmo o almíscar mais caro era dado a seus próprios inimigos declarados, como acabei de mencionar nos relatos anteriores. Hazrat Sheikh Muhammad Nassim Sahib relata que certa vez precisaram de almíscar. Naquele tempo, em Qadian era praticamente impossível encontrá-lo. Eles apresentaram a necessidade ao Messias Prometido e ele concedeu uma quantidade muito maior do que havia solicitado. Munshi Zafar Ahmad Sahib Kabur Talvi relata que um amigo, com muito esforço e grande gasto, conseguiu obter a fórmula de um preparado medicinal de outra pessoa. Preparou o remédio e apresentou ao Messias Prometido, entregando também a receita. Outro amigo pediu que seja providenciada a receita, mas ele não dizia para ninguém. Então foi até o Messias Prometido e disse que aquela garrafa que alguém deu para o Messias Prometido, ele disse que está lá. E perguntei, e a receita, aonde está? Ele respondeu, também está lá junto.
Então levei o preparado, o remédio, junto com a receita e mostrei àquele amigo, dizendo que você não estava dizendo a receita, eu trouxe aqui a garrafa. Então ele foi até o Messias Prometido e disse que você entregou aquela garrafa para alguém. O Messias Prometido disse sim, ele veio pedir e eu entreguei. Em seguida, o Messias Prometido disse: a coleção de anotações do meu pai falecido está conosco. Se você quiser receitas, posso lhe dar essas anotações também, pois nelas há muitas fórmulas excelentes. Depois disso, não foi possível aproveitar. Embora o Messias Prometido tivesse desejado conceder esse favor, eu acabei esquecendo. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib escreve em uma carta dirigida ao Messias Prometido: devido a uma gravidez há algum tempo, existe em minha casa uma situação de dificuldade que não posso preparar a comida. A dificuldade de preparar o prato principal. Por isso, venho respeitosamente solicitar que, por algum tempo, seja permitida que eu receba o prato de langar. Em resposta, o Messias Prometido escreveu ao responsável de langar, da cozinha solidária, cozinha dos convidados, Hazrat Mian Najmuddin Sahib, instruindo que foi dada essa orientação que ao Mufti Sahib seja fornecida 2 períodos de refeição com um bom prato de langar. Hazrat Muhammad Ismail Sahib relata que certa vez o Messias Prometido decidiu enviar uma delegação a Nasibem para investigar os relatos de Messias Jesus Cristo. Nessa delegação estavam Mirza Khudabak Sahib e Maulvi Qudratullah Sahib, e terceiro era o meu pai, o relator disse. Todos foram designados por meio do sorteio. O Messias Prometido deu 50 rupias a cada um para fazer preparo da viagem. Em seguida, realizou uma cerimônia de despedida. Porém, por algumas razões, depois não foi possível de enviar essa delegação. Quando a viagem foi suspensa, o pai do narrador apresentou 50 reais para o Messias Prometido. Mas ele respondeu: aquilo que nós damos a alguém, não tomamos de volta. Quando o pai retornou para casa, relatou esse acontecimento ao filho. Hazrat Malik Ghulam Hussain Sahib relata que no Jalsa Salana de 1894 ou 1895, Hazrat Isamuddin Sahib Sialkoti, que tinha grande interesse por culinária e comida, estava presente. Ele pediu para o Messias Prometido, elogiou na verdade Shabdeg na presença do Messias Prometido, que era extremamente saboroso. Shabdeg é um prato preparado com diferentes tipos de carne, frutas e legumes, e é cozida durante a noite inteira. O Messias Prometido então chamou esse companheiro e disse: Sheikh Sahib, prepare tudo o que ele gostar, todos os ingredientes que desejar para ele, para que ele possa preparar. Assim, carne foi obtido localmente e outros ingredientes também, e foi adquirido arroz também de uma loja renomada em quantidade de cerca de 2 a 2,5 de man, que são quase 100 quilos. Na manhã seguinte, os convidados foram servidos conforme o desejo de Hazrat Isamuddin Sahib. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que Munshi Zafar Ahmad Sahib lhe escreveu o seguinte: certa vez, por ocasião de Jalsa Salana, os recursos financeiros se esgotaram. Naqueles dias ainda não havia não existia um sistema regular de contribuição para Jalsa. O Messias Prometido arcava ele mesmo todas as despesas. Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib, que era responsável pelo langar, pela comida, alimentação, veio até ele e disse que não há previsões para convidados para hoje à noite. Acabou tudo. O Messias Prometido respondeu: pega alguma joia de Bibi Sahiba, que era a esposa do Messias Prometido, que seja suficiente para suprir essa necessidade. Referia-se a Hazrat Ahmadjan. Assim, uma joia foi vendida ou dada como garantia e Mir Sahib conseguiu o dinheiro necessário para providenciar os alimentos para os convidados. Depois de 2 dias, durante a noite, na minha presença, Mir Sahib veio novamente e disse que para amanhã não há providências, não há alimentação para amanhã. Vendemos joias para 2 dias e agora não há mais. E ele disse que agora nós tomamos cuidado, nós tomamos recursos
mundanos. Agora não há o que nós possamos fazer. Esses convidados são de Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo vai tomar as providências. No dia seguinte, por volta de 8 ou 9 horas, quando veio o carteiro ao Messias Prometido, chamou Mir Sahib e também a mim. O carteiro trazia cerca de 10 ou 15 vales postais enviados de diferentes lugares, muitos deles no valor de 100 ou 50 rupias. Em cada um deles estava escrito algo como: não podemos comparecer no Jalsa, enviamos essa quantia para despesas de convidados. Depois de receber esses valores, o Messias Prometido falou sobre a confiança em Allah, tawakkul. Havia também outras pessoas presentes no momento. Ele disse: assim como uma pessoa materialista confia no dinheiro guardado no seu cofre, sabendo que poderá retirá-lo quando quiser, aqueles que depositam sua confiança em Allah têm mais certeza, ainda maior em relação a outra pessoa. E confia nele. E acontece exatamente assim. Quando surge a necessidade, Allah envia imediatamente os meios. Hazrat Rahmatullah relata que ele, obviamente, deve ter feito a oração também. Hazrat Rahmatullah Sahib relata que o Messias Prometido costumava dizer: a fome e a epidemia estão se aproximando juntas, mas mesmo assim as pessoas não se arrependem. 3 anos depois, uma severa epidemia de peste espalhou-se ao país. Durante o período de fome, o Messias Prometido dizia que esse acontecimento havia sido mencionado nos Hadiths, que haveria uma grande fome na época do Messias Prometido. Assim cumpriram-se tanto a profecia do Santo Profeta quanto a promessa de Allah. Ao mesmo tempo, o Messias Prometido ordenou Hazrat Khalifatul Masih primeiro que adquirisse a maior quantidade possível de cereais. Naquela época, a administração do Langar estava sob a supervisão direta do próprio Messias Prometido. Como havia o temor de uma grande escassez de alimentos, ele determinou que os cereais e outros mantimentos fossem comprados antecipadamente. Por ordem do Messias Prometido, o primeiro califa, Hakim Maulvi Sahib, comprou de mim 30 sacos de grãos para o Langar. Como as contribuições eram poucos, o Messias Prometido vendeu todas as joias que havia em sua casa e entregou 700 rupias a Hazrat Khalifatul Masih I para a compra de trigo. Naquela época, 700 rupias era de um grande valor. O primeiro califa enviou Hazrat Mian Najmuddin Sahib às aldeias para comprar trigo. Mirza Ismail Sahib também foi comprado esse trigo e cereais. As pessoas no Rajasthan, na Índia, migraram as pessoas devido à grave situação de fome que assolava na terra. Por toda parte ouviam pedido de pão. As pessoas migraram para cá. O Messias Prometido ordenou que Langar sempre houvesse farinha sendo preparada o pão disponível. Também orientou Hazrat Mian Najmuddin Sahib a qualquer pessoa que pedir pão, dê pão. Ninguém deve sair de mãos vazias. Em poucos dias, todo o estoque de cereais adquirido foi consumido. Então, o Messias Prometido disse: essa é a situação temporária. Nem sempre será necessário fazer um sacrifício como este. Nem sempre haverá uma recompensa como essa. Esses são dias especiais. Após esse discurso, foi arrecadada uma certa quantia, além de outras doações vindas de diferentes lugares, e foi comprada outros cereais. O Messias Prometido al-Islam dizia frequentemente: li em determinado jornal que tal país tantas crianças morreram de fome, e tantas outras pessoas também. Não há cereais disponíveis. Esse é um severo castigo de Allah. Repetidas vezes ele suplicava que Allah tivesse misericórdia e com grande preocupação perguntava a Hazrat Mian Najmuddin Sahib e o primeiro califa sobre a situação do estoque. Ainda hoje, em algumas partes do mundo, existem situações semelhantes. Em diversos países há fome, escassez, há inflação. As pessoas morrem por conta de fome. Pela graça de Allah, sempre que a comunidade toma conhecimento dessas situações, envia recursos financeiros e outras formas de ajuda para suprir necessidades. Que Allah continua concedendo a essas pessoas a oportunidade de ajudar os necessitados
e que as pessoas possam continuar fazendo esforço para ajudá-los. Hazrat Qazi Nur Muhammad Sahib relata, esse fato ocorreu na época do primeiro califa. Eu estudava com colegas à noite, tínhamos a oportunidade de estudar no Dar al-Masih. As Maulvi Sher Ali Sahib dava aulas. O Messias Prometido costumava fazer discursos para as mulheres. Naquela época, a gente ouvia todo o discurso, mas que pena que nós não lembramos nada. Normalmente, para buscar a farinha do langar, Nur Ahmad Sahib, Mullah Nur Ahmad ia, e quando chegava no langar, Allah também me concedia a oportunidade de carregar os sacos até Dar al-Masih. Certa vez o Messias Prometido vi trazer muitos rupees na dobra de sua camisa, sem sequer contá-los, despojou tudo o dinheiro na dobra de roupa de Mullah Ahmad Nur e disse que fosse comprar os mantimentos necessários para langar, a fim de que seu funcionamento continuasse normalmente. Azmiya Chirahdin Sahib relata, certa vez minha garganta ficou tão comprometida que perdi completamente a minha voz. Hazrat Maulvi Sahib tratou-me durante algum tempo, mas não houve melhorar. Mais tarde, em uma ocasião em que Dr. Muhammad Hussain Sahib, Shah Sahib, Dr. Yaqub Beg Sahib e Dr. Burhan Sahib de Lahore estavam reunidos, o Messias Prometido voltou a mencionar o assunto e perguntou qual é a razão que esse rapaz não tem a voz. Está sem voz. Depois de examinar minha garganta, o Dr. Sahib Yaqub Beg Sahib disse, se o senhor permitir, podemos fazer uma incisão de garganta dele. Ou seja, ele acreditava que o problema era causado pelas amígdalas e queria fazer cirurgia. O Messias Prometido permaneceu em silêncio. Alguns dias depois ele disse, o Chirag, eu farei a cura de sua doença. Eu farei, eu vou fazer o tratamento. Por desígnio de Allah, naquele mesmo dia, ele recebeu uma conserva feita de folhas de ac. E o Messias Prometido abriu e disse que essa é sua cura, esse é seu tratamento. Na hora de refeição, colocava 2 ou 3 folhas sobre um pão fino e me dava para comer. A conserva era muito saborosa. E o próprio Messias Prometido também comeu um pouco. A pessoa que tinha enviado, ele tinha preparado com vários cuidados e também tinha preparado com alguns ingredientes que eram bons para o tratamento. Com este tratamento comecei a melhorar. Então o Messias Prometido me entregou tudo, o pote, e disse, pode ficar com ele e comer. Continuei consumindo a conserva até que recuperei completamente a minha saúde. Hazrat Mirza Afzal Beg Sahib relata que pela primeira vez eu fui a Qadian em 1898. Meu pai, que era Mukhtar, procurador do tribunal, matriculou-me na escola em Qadian, em Talimul Islam, para que eu estudasse. Naquela época havia poucos alunos no internato e a alimentação deles era preparada juntamente com o do langar. Surgiu então uma reclamação sobre a comida. Meu pai mencionou ao Messias Prometido que as crianças estavam tendo dificuldades com a alimentação. Demonstrando grande compaixão, o Messias Prometido al-Islam disse que será providenciado comida da minha casa. Assim, durante vários meses recebemos nossas refeições da casa do próprio Messias Prometido. De vez em quando ele enviava manga e doces também para nós. Haji Abdurrahman Sahib Kashmiri contou a Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib que Hafiz Ahmad Ali Sahib Marhum relatava que quando o Messias Prometido recebia algum dinheiro, o Messias Prometido me chamava e, sem contar as notas, dava para mim e dizia, pode pegar esse dinheiro
não sabemos quando terá de novo essa oportunidade. Hafiz Ahmad Ali Sahib era um servo especial que cuidava dos gastos do Messias Prometido e dos convidados. Hazrat Khan Sahib Sayyid Ghulam Hussain Sahib relata, certa vez o Messias Prometido, alayhi salam, me enviou de Qadian para Batala para receber um pacote que veio de trem e deu-me 5 rupias também, uma encomenda que foi enviada em Batala. E esse era um pacote de uvas e só foi gasto 4 anos, alguns centavos. E quando ele trouxe essas uvas para o Messias Prometido abriu a caixa e deu um pouquinho para ele e disse que essa é sua parte. Então ele devolveu 4 rupias e alguns centavos para ele e o Messias Prometido disse para ele que nós não fazemos contas com nossos amigos. Ele disse que na época eu tinha 15 anos. Hazrat Munshi Qazi Mahbub Alam Sahib relata, Maulvi Muhammad Ali Sahib e Khwaja Kamaluddin Sahib faziam advocacia em Peshawar. Eles eram sócios. Mais tarde, Maulvi Muhammad Ali Sahib veio Qadian e Khwaja Sahib permaneceu em Peshawar. Na época em que o Messias Prometido enfrentava processos judiciais, provavelmente referindo-se ao de Karamdin, de Jahlam, Khwaja Sahib veio de Peshawar para acompanhar o processo. O Messias Prometido estava em Mesquita Ambar e Khwaja Sahib, com um semelhante muito abatido, disse: Huzur, somente Allah e seu mensageiro sabem como consegui chegar até aqui. Tive que penhorar as joias da minha esposa para conseguir o dinheiro da viagem. A situação financeira está difícil. O Messias Prometido disse: Khwaja Sahib, você precisa de dinheiro? Venha. Então ele foi até casa, dentro de casa, e o Khwaja Sahib foi dentro também, e ele abriu uma caixa e com os punhados de mão ele colocou na roupa do Khwaja Sahib e disse 2, 3 vezes, ele perguntou: chega ou mais? Khwaja Sahib disse: chega. Khwaja Sahib depois contou esse dinheiro e eram 300 rupias. No dia seguinte, Khwaja Sahib voltou e o Khwaja Sahib tinha esse costume. Ele nunca contava dinheiro para dar para os amigos. Ele sempre tinha essa confiança. Durante o tempo que eu tive a oportunidade de permanecer com ele, ele nunca pediu contas a nenhum dos amigos, aos seus auxiliares. Pelo contrário, sempre que alguém precisava de alguma quantia, ele sempre concedia. A Sheikh Yaqub Ali Sahib, ao mencionar a bondade do Messias Prometido, disse: Khwaja Sahib, que hoje já se separou da comunidade, demonstra hostilidade para com os filhos daquele que tanto o beneficiou. Isso é, mantém inimizade em relação ao segundo califa, né, que era o filho do Messias Prometido. Foi uma das pessoas que mais experimentaram a generosidade, a benevolência e a magnanimidade do Messias Prometido. Ele recebeu inúmeras quantias em dinheiro do Messias Prometido. Apesar disso, nunca reconheceu esses favores, sempre mencionava os seus serviços. Nunca demonstrou a gratidão. Sempre vanglorizava os seus serviços, dizendo que prestava grandes serviços à comunidade. Considero isso, o narrador disse, considero isso uma ingratidão. Durante o período em que estava em andamento em Gurdaspur, os processos contra Maulvi Karamdin, certa vez, no decorrer de uma audiência, Khwaja Kamaluddin Sahib mostrou ao Messias Prometido uma carta que havia recebido de sua casa em Peshawar. Nela mencionava a difícil situação financeira de sua família. O Messias Prometido imediatamente entregou 500 rupias e determinou que seria dada 100 rupias todos os meses para ele. Além disso, ao incentivo do Messias Prometido, a comunidade tinha pago um grande valor para gastos desses processos, que o Khwaja Sahib cuidava disso e o Messias Prometido nunca pediu contas desse dinheiro. Além dessa ajuda financeira, numa sua generosidade, houve também outro episódio. Sahibzada Abdul Latif Sahib, do Afeganistão, havia presenteado ao Messias Prometido um valioso casaco de pele do estilo afegão. Khwaja Sahib pediu o casaco e disse
conceda-me esse casaco para que o tribunal, quando entra, eles sejam, que isso seja dado, que as pessoas, o adversário sente a intimidade com isso. E o Messias Prometido, sorrindo, lhe presenteou esse valioso manto bordado. No sermão anterior também foi mencionado que a Sahib Zada Abdul Latif Sahib havia presenteado o Messias Prometido com o casaco de pele de excelente qualidade. Naquela época, assim como hoje, esse tipo de vestimento era considerado muito valioso. Sheikh Ali Sahib relata, até o fim da vida do Messias Prometido, ele jamais pediu prestações de contas. Certa vez fui em Lahore, Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib enviou um hundi de 700 rupias. Era um tipo de vale postal que trouxe comigo. E eu comprei algumas coisas, materiais que eram necessários e depois sobrou 50 rupias. Eu apresentei ao Messias Prometido e ele disse, quando é que eu pedi prestação de contas? A Sheikh Ahmad Ali Sahib, Ahmadin Sahib relata, certa vez o Messias Prometido me ordenou, vá até Amritsar, a casa de minha Nabi Baksh Sahib, o servidor, e entregue essa carta a ele. Traga de volta o mais rápido possível as coisas que ele comprar para nós e retorna até amanhã. No dia seguinte, demorei um pouco para voltar. O Messias Prometido tinha um servo chamado Minha Karamdad Sahib. Ele ordenou que vá até ele, Amritsar, e pergunta como ele está. Espero que esteja tudo bem. Vá verificar. No caminho, Minha Karamdad Sahib me encontrou e disse, o Messias Prometido está muito preocupado com você. Quando cheguei, a primeira coisa que o Messias Prometido me perguntou foi, você não teve nenhuma dificuldade? Eu disse, não, Huzur, não tive nenhuma dificuldade. O fato de ele perguntar sobre o meu bem-estar encheu meu coração de alegria. Em seguida, tentei-lhe entregar um papel com as contas de despesas e o dinheiro que tinha sobrado. O Messias Prometido disse, Huzur perguntou o que é isso. Eu disse que essa é a prestação de contas. Huzur disse, nós não temos as contas. A prestação de conta não tem comigo. Ele disse que eu fiquei extremamente feliz. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib disse que Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib certa vez tomou um empréstimo do Messias Prometido. Quando posteriormente lhe enviou o dinheiro de volta, o Messias Prometido alayhi salam não gostou e devolveu e disse, você considera o nosso dinheiro diferente do seu? Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani narra, desde que o Messias Prometido proclamou ser profeta e as pessoas souberam que o Messias Prometido recebeu essa boa notícia de que os reis irão procurar tabarruk, bênção das suas roupas, era muito comum que as pessoas pedissem as roupas como tabarruk. Era tão comum as pessoas pedirem as roupas que jamais ele recusava esse tipo de pedido. E em algumas ocasiões ele ficava sem roupa, ficando com os que estavam vestidos. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani relata que o Messias Prometido permitiu que Mir Abbas Sahib utilizasse para suas próprias despesas o dinheiro recebido pela venda de exemplares do Brahim Ahmadiyya. Munshi Zafar Ahmad Sahib relata que Mirza Nizamuddin Sahib e Mirza Imamuddin Sahib, embora fossem parentes do Messias Prometido, eram seus ferrenhos opositores. Certa vez, na minha presença, Mirza Nizamuddin Sahib pediu ao Messias Prometido 50 rupias, uma quantia muito grande. O Messias Prometido imediatamente enviou dinheiro por intermédio de Hafiz Ahmad Ali Sahib. Mirza Bashir Ahmad Sahib escreve que o Dr. Ismail Sahib contou que certa vez Abdul Mahdi Sahib, um árabe, lhe disse durante o período do segundo califa, o que se pode dizer generosidade do Messias Prometido? Eu nunca tive nenhuma dificuldade. Sempre que tinha necessidade, o Messias Prometido me concedia mais do que necessitava. Muitas vezes ele dava antes mesmo de eu pedir. Depois do falecimento do Messias Prometido, o primeiro califa, apesar de sua conhecida generosidade, não conseguiu suprir minhas necessidades da mesma forma.
Por fim, escrevi-lhe, dizendo: o Senhor tornou-se sucessor do Messias prometido, mas quanto ao atendimento das minhas necessidades, ainda não assumiu sua sucessão. O Messias prometido me tratava dessa forma. Depois dessa carta, o primeiro califa passou a me ajudar, mas por Deus, que diferença havia entre ele e o Messias prometido? Certa vez, uma mulher muito pobre furtou um pouco de arroz da casa do Messias prometido e algumas pessoas perceberam e começou um caos na casa. Naquele momento, o Messias prometido estava trabalhando. Quando ouviu o barulho, ele saiu e viu que uma mulher pobre em estado de miséria está em pé, segurando um pequeno embrulho de arroz. Quando soube do ocorrido, observou sua condição, seu coração se encheu de compaixão e disse: essa parece uma faminta extremamente necessitada. Deem-lhe um pouco de arroz e deixem ir. Deem-lhe ainda mais e adotem a atitude de encobrir as faltas das pessoas. Após narrar esse episódio, Hazrat Mirza Bashir Ahmed escreve que uma pessoa precipitada poderia dizer que essa atitude encorajava o roubo ou daria coragem aos ladrões. Mas uma pessoa sensata compreende que, como bens pertencem a ele mesmo, a mulher era extremamente pobre e faminta. Isso não significava apoiar o roubo. Os hadiths demonstram que o santo profeta também agia dessa maneira em situações semelhantes. Quando alguém extremamente pobre e tomado pela fome pegava algo para comer, ele não o considerava um ladrão, mas tratava o caso com indulgência e tolerância. Estes são exemplos de perfeita imitação do seu mestre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala abdika al-Masih al-Maud wa barik wa sallim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر